Uma jovem de avental azul bateu na porta de uma mansão em Alphaville, segurando uma mochila universitária e um caderno de 23 páginas. O dono da mansão, sócio fundador de uma gestora com 380 milhões sob administração, abriu a porta esperando outra pessoa. O que aconteceu nas próximas 12 horas mudou os dois de um jeito que nenhum contrato, nenhuma reunião e nenhum divórcio tinham conseguido fazer. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. Rodrigo Drummond nunca imaginou que uma segunda-feira de setembro começaria com o cheiro de café passado e a sensação de que a mansão inteira estava respirando contra ele. 600 metros quadrados de silêncio. Era assim que ele descrevia a casa quando não estava descrevendo nada, quando simplesmente existia naquele espaço demasiado grande, percorrendo corredores que devolviam o eco dos próprios passos como uma gentileza involuntária. Ele tinha 41 anos, ombros carregados de uma tensão que nunca desaparecia completamente, nem mesmo dormindo, e havia aprendido a chamar isso de foco. Era mais simples do que chamar pelo nome verdadeiro. A manhã tinha começado às 5h45, como sempre. O despertador do celular, a tela brilhando azul no escuro, a sequência automática de abrir e-mails, verificar o mercado asiático, responder mensagens de Londres que tinham chegado à meia-noite. A Drummond Capital tinha 380 milhões sob administração, e todos eles dormiam mal junto com ele. Era uma piada interna que ninguém mais achava graça, porque ninguém mais estava lá para ouvi-la. 14 meses de divórcio ensinavam com eficiência brutal quais piadas dependiam de audiência. Ele desceu para a cozinha às 7h10, gravata no pescoço, mas sem apertar. O nó frouxo como uma concessão ao domingo que não existia. Segunda-feira não tinha direito a nó frouxo, mas o corpo às vezes negociava sozinho com o que a cabeça recusava admitir. A cafeteira automática já tinha feito a primeira leva, e o aroma escuro e denso tomava o ar da cozinha de granito cinza, das bancadas que refletiam a luz lateral das janelas. Lá fora, o lago artificial capturava o azul frio do céu de setembro. Alphaville adormecia e acordava com uma perfeição calculada que às vezes enjoava. Às 8, ele estava no escritório do quarto piso, preparando a apresentação para os investidores internacionais. A videoconferência era às 9, e havia 3 slides que precisavam de ajuste. Números que estavam certos, mas que precisavam parecer inevitáveis, não apenas prováveis. Era uma habilidade que ele levava anos desenvolvendo, a arte de fazer o futuro parecer simples no presente. A reunião de fundação da Drummond Capital tinha acontecido numa sala de 8 metros quadrados em Pinheiros. Ele e mais 2 sócios sobre uma mesa de plástico com planilhas impressas em papel A4. Um deles saiu quando o casamento desandou. O outro foi junto. Rodrigo ficou com a empresa, com a mansão e com o lago artificial que não tinha peixe nenhum, porque ninguém tinha se lembrado de colocar. Foi a secretária que folga às segundas. Por isso ele abriu a porta ele mesmo, quando a campainha tocou às 8h15. Esperava a Dona Iva. Conhecia o passo dela, a figura compacta e os cabelos grisalhos presos num coque firme, o balde de produtos que ela carregava com uma competência de quem fazia aquilo há 18 anos. Dona Iva Souza era uma das poucas constantes da casa. Não a única, mas a mais confiável. Ela tinha um sistema. As coisas depois de Dona Iva ficavam no lugar e cheiravam a limpo e a leve. E havia algo profundamente reconfortante em saber que uma segunda-feira por semana, o caos silencioso da mansão seria organizado por alguém que sabia exatamente o que fazer. A jovem que estava na soleira não era Dona Iva. Tinha 24 anos, talvez menos, talvez mais. O tipo de rosto que não declarava a idade de imediato, que pedia mais de um olhar. Avental azul, o mesmo que Dona Iva usava, passado com esmero.
Uma mochila universitária num ombro, preta, com um adesivo desbotado de coração numa das alças. Na outra mão, um caderno de capa dura, segurado contra o corpo com uma firmeza de quem carrega algo que não é dela, mas que vai tratar como se fosse. Os cabelos escuros presos num rabo de cavalo alto, algumas mechas soltas na testa pela caminhada, ou pelo vento, ou por ambos. Olhos que olhavam direto, sem rodeio, sem aquela hesitação de quem pede desculpa por existir no espaço errado. Minha mãe se machucou, ela disse, antes que ele abrisse a boca para qualquer coisa. Vim no lugar dela, só hoje. Rodrigo ficou um segundo parado. Não era surpresa, exatamente. Era mais aquela fração de segundo em que o cérebro atualiza expectativas que não foram cumpridas. Depois abriu a porta mais. Pode entrar. Não era o que planejava dizer, mas era o que saiu. Ela entrou sem olhar muito ao redor. O que ele notou, porque a maioria das pessoas olhava muito ao redor na primeira vez. A mansão produzia aquele efeito. As janelas do chão ao teto, a escadaria de mármore, os quadros que um curador havia escolhido 2 anos antes, com critérios que Rodrigo nunca tinha entendido completamente, mas que haviam aprovado porque soavam certos. A jovem passou pela entrada como se entrasse num lugar de trabalho, o que era exatamente o que era, e foi direto para o balde de produtos que Dona Iva deixava guardado num armário na área de serviço, porque havia anos que ela sabia onde cada coisa ficava. Rodrigo subiu para o escritório. Tinha uma reunião às 9. O caderno ficou na bancada da cozinha por enquanto. Tatiana Souza tinha aprendido a acordar às 5h30 da manhã há tanto tempo que o alarme era quase protocolo, uma confirmação do que o corpo já sabia. Nesta segunda-feira, o alarme tocou às 5h20, porque ela tinha calculado o tempo do ônibus das 6h40 de Carapicuíba até Alphaville, a travessia pela rodovia Castelo Branco, o trecho a pé até o portão dos Drummond. Ela tinha calculado tudo. Era uma habilidade que desenvolvia há anos, a arte de não desperdiçar tempo que não existia. A ligação da mãe tinha chegado às 4h52. Ela ainda estava dormindo quando o celular vibrou na cama ao lado, na tela o nome Mãe, com um coração verde, que ela mesma tinha colocado num dia em que estava com humor para isso. Dona Iva falou com a voz embargada de quem está tentando não assustar, mas está assustada. O tornozelo, a descida do ônibus, o chão molhado, a dor que não deixava apoiar o peso. O pronto-socorro do Hospital Municipal de Barueri. A cláusula do contrato, os R$800 de multa, as 3 parcelas do tratamento odontológico que ainda pendiam como uma dívida silenciosa no orçamento do mês. Tatiana ficou deitada por 30 segundos depois de desligar. Olhou para o teto, que estava exatamente onde sempre estava. Depois levantou. Ela pegou o caderno da mãe da gaveta do guarda-roupa. 23 páginas de letra miúda e precisa. O tipo de caligrafia que se forma em quem escreve com atenção e não com pressa. Dona Iva tinha catalogado tudo. A sequência dos cômodos, os produtos para cada superfície, a quantidade exata de vinagre para a mistura da coifa, a temperatura da água para o piso de madeira da sala, qual esponja podia usar no granito e qual arranhava. Cada detalhe estava ali, anotado não porque alguém tinha pedido, mas porque era o jeito de Dona Iva. Metódico, orgulhoso, completo. Tatiana passou os olhos pelas primeiras páginas, enquanto tomava café em pé, sem sentar, porque sentar levava mais tempo. O ônibus das 6h40 cheirava a diesel e ao calor de gente acordada cedo, sem vontade. Ela ficou em pé os primeiros 20 minutos, até um banco vagar, e então se sentou com o caderno no colo, lendo a sequência do térreo como quem estuda para uma prova. A janela mostrava a Castelo Branco acordando, caminhões, a névoa baixa de setembro.
os letreiros das empresas de logística que ladeavam a rodovia como uma lista de lugares que importavam para outros e não para ela. Não era nervosismo o que ela sentia. Era mais a concentração de quando entrava no plantão da clínica odontológica onde trabalhava durante o dia. Aquela presença prática que separava o que precisava ser feito do que não precisava. A faculdade de enfermagem tinha ensinado muitas coisas. Uma delas era que parar para sentir só era produtivo quando havia tempo para isso. Chegou à mansão às 8h15. O portão eletrônico estava programado para reconhecer o chip da mochila de Dona Iva. Tatiana tinha o chip, que a mãe mandou pelo mototáxi às 6 da manhã, junto com um bilhete de 3 linhas que dizia onde ficava cada produto e terminava com: Tatiana, não deixa cair o vaso azul da sala de jantar. É presente da Cida. A Cida era a irmã de Dona Iva, que morava em Mogi. O vaso azul tinha uns 30 centímetros e formato irregular. Tatiana já sabia onde ele ficava. O dono da mansão abriu a porta. Ela o conhecia de nome. Rodrigo Drummond, o nome que Dona Iva citava da forma como se cita alguém que existe, mas que não interfere, um pano de fundo de trabalho. Ela não sabia como ele era. 41 anos pareciam certos, talvez um pouco menos pelo rosto. Mas os ombros carregavam algo que não era físico e que envelhecia de maneira própria. Gravata solta. Olhos que a olharam e atualizaram uma expectativa em tempo real. Pode entrar, ele disse. Ela entrou. A mansão tinha aquele cheiro específico de casas grandes e bem cuidadas. Ar circulado, limpeza anterior ainda presente, madeira e algo levemente floral que vinha de um difusor automático na entrada. Tatiana não parou para processar isso com admiração, porque não era o que estava ali para fazer. Foi para a área de serviço. Encontrou o armário de produtos exatamente onde o caderno dizia e começou a preparar o balde para o térreo. A cozinha primeiro. Depois a sala de jantar, depois o banheiro social. Ela seguiu o caderno como partitura. A cozinha dos Drummond era daquelas cozinhas que existem em 2 versões. A versão de revista, que é toda ângulos retos e granito e sem uma mancha, e a versão de uso, onde alguém de fato cozinha ou pelo menos passa. Esta era a segunda versão. Havia uma frigideira secando no escorredor, uma xícara com resíduo de café na pia, um recibo amassado de delivery na bancada que ninguém tinha jogado fora. Tatiana foi limpando com método, de cima para baixo e da janela para a porta, como o caderno indicava. A coifa tinha uma camada fina de gordura que pedia exatamente a mistura de vinagre e bicarbonato que Dona Iva descreveu em 3 frases no caderno. Tatiana fez a mistura numa tigelinha de inox. Aplicou com o pano específico. Pano amarelo, não o verde risca. E começou o processo circular que dissolvia sem agredir. Às 11, quando ela estava terminando a coifa, ele apareceu. Procurando café, pelo jeito, abriu a cafeteira, verificou que estava vazia, olhou para o painel como quem lê uma mensagem inesperada. Depois, olhou para ela. Ela tinha o pano amarelo na mão e a tigelinha com o restante da mistura apoiada na beira da pia. Isso funciona? Ele perguntou. O tom não era descrença, era genuíno. O tipo de pergunta de quem realmente não sabia. Melhor que produto caro, ela disse. Vinagre quebra a gordura, bicarbonato absorve. Produto industrializado faz a mesma coisa com mais cheiro e mais preço. Rodrigo olhou para a coifa, que estava, de fato, sem a película que tinha antes. Depois foi fazer o próprio café. Colocou os grãos, ajustou o moedor, esperou. Tatiana voltou para a coifa. Ele ficou. Não saiu quando o café ficou pronto. Ficou na bancada com o celular, lendo e-mails, o polegar deslizando com aquela velocidade de quem processa, mas não necessariamente absorve.
Tatiana trabalhou em volta dele com a eficiência de quem aprendeu que presença de empregador é parte do ambiente e não uma interrupção. 40 minutos. Ela limpou a pia, o fogão, as prateleiras das especiarias, o interior do micro-ondas. Ele ficou ali. Em nenhum momento ela comentou. Em nenhum momento ele explicou. Às 12, ela tirou do bolso do avental o Tupperware azul que Dona Iva preparava toda segunda antes de sair de casa. Arroz, feijão e frango desfiado, porque gastado em marmita não se gastava em restaurante. E porque Dona Iva nunca chegou a uma casa de trabalho sem almoço próprio em 18 anos. Uma constância que tinha orgulho próprio. Rodrigo viu o Tupperware. Houve um segundo de pausa que Tatiana notou, mas não marcou. "Quer almoçar na varanda?" ele perguntou. A pergunta saiu de um lugar que ele mesmo parecia não ter planejado. Havia uma leve surpresa na própria voz, como se as palavras tivessem saído antes da decisão. "Tenho mais 3 cômodos", ela disse. "Posso comer aqui mesmo." Rodrigo olhou para o tamborete que ficava na lateral da bancada da ilha. Depois se sentou nele. Tatiana abriu o Tupperware, pegou o garfo que trouxe na mochila e comeu em pé por 30 segundos, antes de perceber que ele havia sentado no tamborete como se aquilo fosse uma posição definitiva, não de passagem. Ela olhou para o banco ao lado. Sentou. Almoçaram na cozinha. Ele com uma saladinha que montou em 2 minutos da geladeira, ela com o arroz e feijão e frango desfiado, que Dona Iva tinha temperado na noite anterior com o mesmo cuidado de sempre. Não houve convite formal. Não houve cerimônia. Aconteceu como acontecem as coisas que não são planejadas, mas que se encaixam, com a naturalidade estranha de algo que deveria ter sido diferente, mas foi exatamente assim. Rodrigo não era conversador, no sentido em que a maioria das pessoas entendia conversação. Ele sabia conduzir reuniões, sabia fazer perguntas que abriam negociações, sabia o silêncio estratégico de quem espera o outro revelar mais do que pretendia. Mas isso era conversa de trabalho, conversa com propósito e destino. O que acontecia na cozinha aquele meio-dia não tinha propósito declarado e isso o deixava num território que não frequentava há muito tempo. Ela comia sem pressa excessiva, mas sem demora, com uma atenção prática à comida que era diferente de apreciação gastronômica, era o reconhecimento de que aquilo havia sido feito com cuidado e que merecia ser tratado como tal. Ele notou que ela não olhava para o celular, não verificou uma vez durante o almoço. Havia algo quase anacronicamente presente naquilo, naquele tamborete de cozinha que ele não conseguia nomear, mas que registrava. "Sua mãe prepara marmita toda semana?" ele perguntou. E a pergunta era menor do que queria ser. Havia uma curiosidade real por trás dela que não cabia completamente naquelas palavras. "Toda segunda", Tatiana disse. "Ela faz isso desde antes de eu nascer. Diz que comer comida de desconhecido custa dinheiro que não existe e orgulho que custa mais ainda." Ela pausou, o garfo em repouso por um segundo. A versão dela de independência é marmita. Rodrigo olhou para a saladinha que havia montado. Alface, tomate, um fio de azeite importado que costumava pedir pelo aplicativo porque não gostava de ir ao supermercado. Sentiu algo que não era vergonha, exatamente, mas que ficava nos arredores dela. "Ela vai ficar bem?" ele perguntou. "É sua mãe, sua. Tornozelo torcido. Fica de repouso por uma semana, talvez 10 dias. Tatiana fechou o Tupperware com um clique preciso. Ela ficou mais brava com o acidente do que com a dor. Disse que ia estragar o cronograma da casa. "O cronograma da casa vai se virar", Rodrigo disse. Tatiana o olhou por um segundo. Não era desafio, era avaliação. Aquele tipo de olhar que pesa o que foi dito contra o que se sabe sobre quem disse. "Ela tem um caderno com 23 páginas sobre essa casa", Tatiana disse. "Cada produto, cada superfície, cada sequência de cômodo. Ela fez porque quis, porque é assim que ela faz."
Pausou. O cronograma não vai se virar tão simplesmente. Rodrigo não respondeu, mas pegou o caderno da bancada, onde ela havia deixado ao tirar o Tupperware, e o segurou por um momento, sem abrir, com aquela atenção de quem percebe o peso de algo que não é seu. Ele o devolveu ao lugar. Terminou a salada. A tarde entrou pela janela da sala de jantar, com aquela luz de setembro que é diagonal e dourada e que dura pouco. Tatiana limpou o banheiro social, com a sistematização que o caderno prescrevia. Rejunte primeiro, vaso, pia, espelho por último, porque o espelho é o que as pessoas veem primeiro e, portanto, é o que precisa estar perfeito na memória do ambiente. Era uma lógica que ela entendeu quando leu e que achou, em silêncio, bastante certa. A sala de jantar tinha uma mesa para 8 pessoas e 8 cadeiras, que não tinham marcas de uso intenso. Ela passou o pano nas cadeiras uma por uma. Notou que a da cabeceira tinha uma risquinha fina no estofo que não saía com produto. Era arranhado, não sujo, e ela não tentou corrigir o que não era sua função corrigir. O espelho italiano na parede sul devolvia a imagem do cômodo inteiro, grande e bem proporcionado e vazio. Tatiana trabalhou de costas para ele a maior parte do tempo. Às 2:30 da tarde chegou a vez do quarto piso. O caderno descrevia o escritório particular de Rodrigo com uma cautela específica, como se Dona Iva soubesse que aquele cômodo era diferente dos outros. Bater antes de entrar, sempre. Se a porta estiver fechada e não responder, deixar para o final. Superfícies da escrivaninha. Não mover papéis, apenas limpar em volta. A planta no canto esquerdo recebe água às segundas. Um copo, não mais. Tatiana leu e releu esse trecho no ônibus. Havia uma consideração naquelas instruções que era menos protocolo e mais respeito. Dona Iva conhecia aquele espaço o suficiente para saber que ele precisava ser tratado de forma diferente. Ela bateu. "Pode entrar", ele disse. O escritório era o cômodo mais honesto da casa. Não no sentido decorativo. Havia ali a mesma qualidade de acabamento que no resto da mansão, o mesmo móvel escolhido com critério, os mesmos materiais que custavam o que custavam sem precisar anunciar. Mas havia também a presença real de alguém que trabalhava de verdade naquele espaço. Pilhas de relatórios com post-its coloridos, 3 monitores em ângulos calculados, uma xícara de café fria e esquecida sobre um porta-copos que alguém havia colocado ali com boa intenção, uma jaqueta jogada no encosto da poltrona lateral, como se a pessoa tivesse tirado com pressa e prometido guardar depois. As janelas do chão ao teto enquadravam o lago artificial, e além dele, a linha de telhados e árvores de Alphaville no azul frio da tarde. Rodrigo estava na cadeira de couro. Não estava trabalhando. Estava olhando para nada com aquela qualidade específica de olhar de quem não está vendo o que está na frente, mas algo que só existe internamente. Os dedos repousavam sobre o teclado sem pressionar nada. A tela mostrava um relatório aberto, em 3/4 de página, cursor piscando num parágrafo no meio. Tatiana entrou com o balde e o pano e começou pelo rodapé da janela, como o caderno indicava. Trabalhou em silêncio. Ele não se moveu, mas havia uma consciência diferente no corpo dele agora. Não o esquecimento absorto de antes, mas uma atenção contida, como alguém que ouve passos numa casa que estava muito quieta. A prateleira lateral ficava à direita da janela, 6 prateleiras de vidro temperado com livros técnicos e alguns de ficção intercalados sem um critério óbvio. Um troféu de golfe que tinha o tipo de pátina que vem de anos parado, algumas fotos em molduras de metal escovado. Uma das fotos estava virada de bruços. Tatiana limpou a prateleira com o pano úmido de cima para baixo. Na terceira prateleira, ao passar o pano na moldura de uma foto que estava de pé, o movimento fez a foto virada escorregar e cair de lado no chão com um baque seco. Ela se abaixou e a pegou. Foi um segundo,
Menos. A imagem não era grande, 15 por 20 centímetros, talvez. Um casal numa varanda, o azul de um céu de verão ao fundo, os dois sorrindo com aquela naturalidade de quem foi fotografado num momento real e não posado. Rodrigo mais jovem, os traços sem as linhas que a fadiga e os anos tinham acrescentado depois. Os ombros soltos com uma leveza que o Rodrigo daquela tarde não tinha. A mulher ao lado dele com cabelos claros e uma risada nos olhos que era genuína. Tatiana colocou a foto de volta na prateleira. De bruços, como estava. Minha ex-esposa. A voz de Rodrigo saiu do lugar onde ele estava sentado, firme, mas com aquela textura de quem está dizendo algo que não planejou dizer naquele momento. Talvez nem naquele dia. Tatiana não se virou imediatamente. Continuou posicionando a moldura. Assinamos o divórcio há 14 meses. Eu trabalho nesse escritório 14 horas por dia desde então. Uma pausa. O som da cadeira de couro reagindo a um movimento leve. Nunca percebi que a foto tinha caído. Tatiana se virou. Ele a olhava de uma forma diferente de todas as formas que tinha olhado antes naquele dia. Não com a distância automática de quando abriu a porta. Não com a curiosidade contida da cozinha. Com aquela atenção que as pessoas guardam para os momentos em que não estão mais fingindo que estão bem. Ela olhou para a foto de bruços sobre a prateleira. Às vezes a gente só não vira a foto porque virar admite demais, ela disse. O silêncio que se instalou não era constrangedor. Era daquele tipo que tem peso próprio, que ocupa o espaço com uma presença que as palavras não conseguiriam preencher melhor. Pela janela, o lago artificial seguia imóvel no final da tarde, a luz dourada de setembro dando a ele uma beleza que não havia sido planejada por ninguém, nem pelo arquiteto que o projetou, nem pelo dono que o ignorava há meses. Tatiana voltou ao trabalho. A prateleira superior, o rodapé da segunda janela, o espanador nas molduras dos quadros que ficavam na parede oposta à escrivaninha. Ela trabalhou mais 10 minutos com aquele mesmo método, sistemático, sem enfeitar, sem caprichar além do que estava no caderno. Quando o cômodo estava terminado, ela pegou o balde, jogou o pano úmido dentro e foi em direção à porta. Rodrigo se levantou. Não foi um movimento brusco, foi deliberado. Aquele tipo de movimento de quem tomou uma decisão enquanto estava parado e agora o corpo está executando o que a cabeça resolveu. Ele caminhou até a porta, chegou antes dela e a fechou. Com cuidado, com aquela firmeza específica de uma decisão pequena sendo cumprida. Você não vai a lugar nenhum hoje, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas sem vacilação. Tatiana se virou. Braços cruzados, olho no olho. Não havia medo ali. Havia aquela mesma qualidade direta que ela tinha na soleira da manhã, quando disse antes que ele perguntasse. Era a postura de alguém que sabia onde estava e o que valia. Com todo o respeito, ela disse, o senhor não decide isso. Rodrigo recuou meio passo. A surpresa não era dela, era dele, com ele mesmo. Como se o corpo tivesse executado uma decisão que a cabeça ainda não tinha autorizado completamente. E agora as duas partes estavam se olhando no espelho do que havia acabado de acontecer. Desculpa, ele disse. A voz tinha vergonha de verdade, não a vergonha performática de quem sabe que errou e quer parecer arrependido, mas aquela vergonha mais quieta e mais real de quem se surpreendeu com a própria ação. Só que você é a primeira pessoa em meses que me disse algo verdadeiro. E eu entrei em pânico com a ideia de você ir embora. A frase ficou no ar. Tatiana não foi embora. Não foi porque não podia. Podia. Era o mais sensato, o mais seguro, a linha mais reta entre aquele escritório e o ônibus das 18 horas. Foi porque havia algo naquelas palavras que ela reconheceu não pelo conteúdo, mas pelo tom. Era o tom de quem está falando pela primeira vez em voz alta, algo que existia há mais tempo do que as palavras conseguem medir. Ela olhou para a poltrona de leitura no canto, ao lado da estante.
Era uma poltrona cinza, levemente desgastada no apoio de braço do lado direito, do tipo que convida sem anunciar. Ela foi até ela e sentou sem ser convidada. "Então fala", ela disse. "Tenho 15 minutos antes de pegar o ônibus das 18 horas. Rodrigo riu. Foi uma risada curta, quase constrangida, o tipo que escapa antes que a pessoa decida se vai ou não deixar sair. Mas era genuíno. Havia ali uma leveza inesperada, que contrastava com tudo que ele havia sido naquela tarde. Ele puxou a cadeira de couro mais para perto, não da escrivaninha, mas da poltrona, e sentou como se estivesse numa sala diferente da que tinha estado o dia inteiro. A conversa que aconteceu a seguir durou 1h30. Ele falou sobre o divórcio, não os detalhes legais. Esses ele tinha falado com advogados e com o contador e com o outro sócio que havia saído da empresa levando junto metade da confiança que Rodrigo tinha em julgamentos humanos. Falou sobre o que vinha antes dos detalhes legais, a lenta erosão de duas pessoas que haviam construído algo juntas e que, sem que nenhuma das duas conseguisse apontar um momento exato, haviam parado de construir e começado apenas a habitar. A casa grande demais. Os jantares com clientes que eram networking, mas que também eram a desculpa perfeita para não estar em casa às 7. A sensação de que o trabalho tinha preenchido os espaços que deveriam ser preenchidos por outra coisa, e que ninguém havia protestado em voz alta, porque protestar em voz alta significava admitir o que os dois sabiam. "Ela foi embora numa quinta-feira", ele disse. "Eu tinha reunião às 8 da manhã. Assinamos os papéis 6 meses depois, porque foi quanto tempo levou para eu ter um dia sem reunião às 8 da manhã. Tatiana o ouvia com aquele tipo de escuta que não interrompe nem apressa. Havia algo nela de quem aprendeu, talvez por necessidade, a deixar o outro terminar antes de processar. Uma paciência que não era passividade, era presença. "Você mora aqui sozinho desde então?" ela perguntou. 600 metros quadrados, ele disse. "Eu uso talvez 80. Esse escritório", ela disse. Não era pergunta. "Esse escritório e a cozinha, às vezes." Uma pausa. "A varanda nas manhãs em que não consigo dormir, que são a maioria." Tatiana olhou para a janela. O lago artificial estava cor de cobre agora, a luz de setembro descendo rápido como desce no outono, com aquela generosidade de quem sabe que está indo. Ela pensou na própria janela. O quarto do apartamento de Carapicuíba que ela e Dona Iva dividiam tinha uma janela que dava para a parede do prédio vizinho, e ela havia aprendido a gostar do que entrava por ela assim mesmo. O pedaço de céu no alto, o pombo que às vezes poisava na grade. "Minha mãe mora com você desde antes de eu nascer nessa rotina", ela disse. "Não comigo na rotina. Na ideia de que o trabalho é o que organiza o mundo." Ela olhou para o caderno que ainda estava na sua mão. "Ela tem 52 anos. Faz faxina há 18. Nunca reclamou de nada na minha frente. Nunca. Eu cresci achando que era porque ela não tinha do que reclamar." Pausou. "Demorei para entender que era porque ela havia decidido que reclamar não ajudava o tornozelo a sarar mais rápido." Rodrigo olhou para ela. Ela catalogou cada produto dessa casa em 23 páginas. Tatiana continuou. "Não porque alguém pediu, não para impressionar ninguém, porque ela tem orgulho do que faz. Porque o trabalho dela importa, e ela sabe disso mesmo quando mais ninguém sabe." Ela abriu o caderno numa página qualquer, a 10ª talvez, cheia de anotações de letra pequena e uniforme. "Isso aqui não é uma lista de tarefas, é a forma que ela encontrou de dizer que está presente." Rodrigo estendeu a mão. Ela entregou o caderno. Ele o segurou com aquela atenção que havia tido na bancada da cozinha, mas agora com um entendimento diferente, mais completo, como se a manhã inteira tivesse sido a construção lenta de um contexto que só agora ficava legível.
As páginas eram densas, a letra uniforme de Dona Iva preenchendo cada linha sem desperdício. Os produtos listados por marca e função, as observações em parênteses, não misturar com o verde, risca, as exceções anotadas com uma estrela, os lembretes sazonais para cômodos que mudavam de necessidade no inverno. Era uma documentação de conhecimento acumulado, 18 anos de presença condensados em 23 páginas que a maioria das pessoas nunca leria com cuidado. Rodrigo as leu com cuidado. Tatiana pegou o ônibus das 19h20, atrasada 1h20 em relação ao plano original, o que significava que chegaria em Carapicuíba perto das 21h, que a aula de terça tinha leitura obrigatória que ela ainda não tinha terminado, que Dona Iva provavelmente estava acordada esperando notícias e que o Tupperware na mochila precisava ser lavado antes de amanhã cedo. Ela saiu do escritório com o caderno de Dona Iva e sem o número de telefone de Rodrigo. Ele havia pedido. Ela não havia dado. Se o senhor quiser conversar de novo, ela havia dito, já na porta do escritório, o avental dobrado na mochila, o cabelo solto pelo cansaço das últimas horas. Liga para a minha mãe e marca uma visita. Uma pausa. Minha mãe vem junto, ou não rolo. Rodrigo havia ficado em silêncio por um momento. Tudo bem, ele disse. E havia algo no tom. Não resignação, mas algo mais próximo de respeito, da forma que o respeito soa quando é aprendido e não apenas praticado. No ônibus de volta, Tatiana apoiou a cabeça no vidro frio e olhou a Castelo Branco desfazendo em sentido contrário tudo o que havia feito de manhã. As luzes dos postes passando em sequência, os caminhões lentos na faixa da direita, o céu de setembro já fechado em escuro completo. Ela pensou no escritório do quarto piso, nas janelas do chão ao teto, no lago artificial cor de cobre no final da tarde. Pensou na foto virada de bruços sobre a prateleira. Às vezes a gente só não vira a foto porque virar admite demais. Ela tinha dito aquilo sem pensar. Havia saído como as verdades que saem quando a guarda está baixa e o momento é maior que o filtro. Mas era verdade. Era verdade sobre a foto, e era verdade sobre outras coisas. E ela sabia disso de uma forma que ficava nos ombros como uma compreensão física. O celular vibrou. Era Dona Iva. Fez tudo certinho? Tudo certinho, mãe. O vaso azul? Intacto. Uma pausa. O som de fundo do quarto de hospital. O chiado leve de um corredor movimentado. Ele foi grosso com você? Tatiana olhou para o reflexo dela no vidro da janela, o ônibus, a estrada, o escuro atrás de tudo. Não, ela disse. Ele não foi grosso. Dona Iva voltou ao trabalho na segunda semana de outubro. O tornozelo havia respondido bem ao repouso. Melhor do que o médico do pronto-socorro havia prometido, o que Dona Iva atribuiu ao fato de que ela havia ficado deitada com disciplina absoluta por 8 dias, sem tentar levantar antes do tempo, porque levantar antes do tempo era exatamente o tipo de coisa que custava caro mais para frente. Era uma filosofia que ela aplicava a tornozelos e a outras coisas também, com a mesma paciência metódica que aplicava à letra do caderno. Na segunda-feira de volta, ela chegou à mansão dos Drummond às 8h em ponto. O balde de produtos no braço, o cabelo no coque de sempre. Rodrigo abriu a porta. A secretária ainda folga às segundas. E disse bom dia com aquela contenção de sempre. Deixou ela entrar, subiu para o escritório. Dona Iva foi para a área de serviço, verificou o armário de produtos e ficou parada por um segundo. Alguém havia reorganizado o armário. Não completamente. A lógica geral era a mesma. A sequência de produtos que ela mesma havia estabelecido estava preservada. Mas havia uma leve diferença na posição de algumas embalagens, uma tigelinha de inox que ela não reconhecia apoiada na segunda prateleira, e o pano amarelo dobrado de uma forma diferente da sua.
Dona Iva ficou olhando para aquilo por um momento com a expressão de quem está lendo uma carta entre linhas. Trabalhou o dia inteiro sem mencionar. Na semana seguinte, Tatiana apareceu. Não havia contrato formal. Não havia combinado em voz alta. Havia apenas o fato de que Rodrigo havia ligado para Dona Iva na quinta-feira anterior, como havia dito que faria, e pedido se ela poderia aparecer na segunda seguinte para ajudar com a biblioteca do terceiro andar, que precisava de uma limpeza mais profunda do que a rotina semanal. Você e a Tatiana, se ela puder, ele havia dito, com uma naturalidade estudada que Dona Iva havia deixado passar sem comentário, mas que havia guardado com atenção. Dona Iva apareceu. Tatiana apareceu. Elas trabalharam juntas na biblioteca por 3 horas, enquanto Rodrigo estava em reunião no escritório do 4º piso. Dona Iva não perguntou nada diretamente. Tatiana não explicou nada diretamente. Trabalharam com a sincronia de 2 pessoas que se conhecem bem em espaço reduzido, o tipo de harmonia que não precisa de instrução verbal, porque o movimento de uma já antecipa o da outra. Mas Dona Iva notou. Notou quando Tatiana passou perto da escada do 4º piso e olhou para cima por um segundo, antes de voltar ao trabalho. Notou quando Rodrigo desceu às 11 e disse bom dia para as 2, com uma equalidade que era real, mas que também era cuidadosa, como alguém equilibrando algo frágil com ambas as mãos. Notou, mais do que qualquer outra coisa, que ele ficou na cozinha por 40 minutos depois de pegar o café. Na saída, no ônibus de volta para Carapicuíba, Dona Iva disse apenas: "Ele é uma pessoa solitária, Tatiana." Tatiana olhou para a janela. "Eu sei. Solidão de mansão é diferente de solidão de apartamento pequeno", Dona Iva disse. "A gente que mora em lugar pequeno sabe que está sozinho. Quem mora em lugar grande às vezes demora mais para perceber." Tatiana não respondeu, mas não desviou o olhar da janela com a pressa de quem quer encerrar um assunto. Ficou olhando com a calma de quem está pensando de verdade. Dona Iva não disse mais nada. Havia dito o que precisava dizer, e mais do que aquilo era intromissão. E intromissão não era parte do jeito dela. Outubro passou com aquela velocidade específica dos meses, que tem muita coisa dentro. Tatiana tinha provas parciais na faculdade, 2 turnos na clínica odontológica e agora as segundas-feiras na mansão, que haviam se tornado parte da semana com a naturalidade silenciosa de uma rotina que não foi declarada, mas que existe. Ela não recebia salário extra pelas segundas. Não havia contrato, não havia combinado e ela não havia pedido. Havia apenas aparecido e continuado aparecendo porque havia algo naquelas manhãs de luz diagonal e granito cinza e lago artificial que ela não conseguia nomear, mas que reconhecia. Rodrigo estava diferente das semanas para cá. Não transformado de forma dramática, não convertido pelo peso de uma única conversa numa tarde de setembro. Diferente de um jeito mais quieto e por isso mais real. Estava um pouco mais presente em cada cômodo que habitava. Ele havia começado a usar a varanda nas manhãs em vez de apenas nas madrugadas de insônia. O que ela descobriu porque na segunda semana de outubro encontrou uma xícara de café e um caderno de anotações à mão na mesa da varanda quando foi limpar o espaço. Havia também o fato pequeno, mas significativo, de que o relatório na tela do escritório, quando ela bateu para limpar na terceira segunda-feira, estava na primeira página em vez do meio. Alguém havia começado do começo, o que significava que alguém havia fechado e reaberto. Ela nunca comentou nenhuma dessas coisas. Ele nunca explicou nenhuma delas. Mas havia uma conversa nova toda semana. Não no escritório, não com a porta fechada, mas em espaços abertos da casa, a cozinha de volta, a varanda uma vez, a biblioteca outra vez. Conversas que começavam com algo prático e que terminavam, sem planejamento, em lugares mais fundos. Ela falou sobre a faculdade.
A professora de anatomia que havia dito no primeiro semestre que 70% das pessoas que começavam enfermagem não terminavam, e que ela havia guardado essa frase não como alerta, mas como desafio pessoal. Sobre o estágio que começaria em março no Hospital das Clínicas, que era o que ela queria desde antes de saber dizer o porquê. Sobre a mãe que havia trabalhado na casa dos outros durante 18 anos, para que ela pudesse estudar à noite e trabalhar de dia e ser a primeira da família a ter um diploma universitário. Ela nunca disse isso diretamente. Tatiana disse, numa das segundas de novembro, as duas sentadas na cozinha depois do almoço. Dona Iva tinha ido ao mercado próximo buscar um produto que havia acabado. Nunca fez discurso sobre sacrifício, nunca cobrou. Mas eu sei, a gente sabe. Como você sabe? Rodrigo perguntou. Ela pensou por um segundo. Pelo caderno, ela disse. Ninguém faz um caderno de 23 páginas sobre a casa dos outros se não está fazendo pelo menos em parte por alguém que vai precisar entender um dia. Rodrigo ficou quieto. Havia uma coisa que ele havia feito no começo de novembro que Tatiana ainda não sabia. Havia ligado para o departamento financeiro da Drummond Capital e dado instrução para um ajuste de honorários. Não da empresa, mas da sua conta pessoal, da que pagava as despesas da mansão, incluindo a faxina semanal. O salário de Dona Iva havia sido reajustado em 40%, retroativo a 6 meses, o valor total depositado em parcela única na primeira semana do mês, sem aviso prévio, sem carta, sem explicação. Dona Iva viu o depósito na conta na segunda-feira seguinte. Ficou parada na frente do caixa eletrônico por um tempo que ela própria não soube medir. Depois sacou o dinheiro, voltou para casa e ficou mais uma hora sentada à mesa da cozinha antes de ligar para a filha. Quando Tatiana soube, foi à mansão numa quinta-feira. Não era dia de trabalho, não havia combinado. Ela foi de ônibus de Carapicuíba, atravessou a Castelo Branco, caminhou do ponto até o portão com aquele passo de quem está indo resolver algo que precisa ser resolvido agora. Tocou a campainha. Rodrigo atendeu pelo interfone com uma surpresa contida. Ela entrou. Foi direto à cozinha, onde ele estava com o notebook aberto na bancada. Isso é sobre mim e você sabe, ela disse. Não era acusação no sentido de ataque. Havia no tom mais aquela franqueza direta que ela tinha desde o primeiro dia, a franqueza de quem não tem tempo para rodeios e também não quer usá-los. Mas havia também calor embaixo das palavras. O tipo de calor que fica quando alguém se importa e está zangado exatamente porque se importa. Rodrigo fechou o notebook. É sobre o que ela merece, ele disse. Você me ensinou a diferença. Tatiana ficou parada. Havia algo naquelas palavras que ela não havia antecipado, não pela novidade do sentimento, mas pela forma direta com que ele havia nomeado a origem. A maioria das pessoas, quando fazem algo assim, encontra uma justificativa que circunda a verdade. Ele tinha ido direto. Ela não precisa de caridade. Tatiana disse mais baixo agora. Não é caridade, ele disse. É o que devo a alguém que trabalha nessa casa há 18 anos e que eu nunca parei para ver de verdade. Pausa. Você me fez parar. Silêncio. Tatiana olhou para a bancada. O notebook fechado, a xícara de café fria ao lado, a luz da tarde entrando pelas janelas com aquela qualidade dourada de novembro que era diferente de setembro, mais morna, mais horizontal. Pensou na mãe sentada à mesa de casa, com o extrato bancário na frente, a hora que levou antes de ligar. Pensou no caderno de 23 páginas. Ela chorou. Tatiana disse, finalmente. Minha mãe, que não chora na frente de ninguém. Rodrigo não disse nada, mas havia algo no rosto dele que era mais que resposta. Era reconhecimento, do tipo que não precisa de palavras porque as palavras diminuiriam. Tatiana ficou por mais 2 horas naquela quinta-feira. Não limpou nada. Sentaram na varanda.
Ela pela primeira vez na varanda, que tinha uma vista para o lago artificial e para as árvores além dele, e que à tarde, naquele novembro, tinha um calor seco e agradável que convidava a ficar. Tomaram café. Falaram sobre coisas que não eram trabalho, nem mansão, nem divórcio. Ele falou sobre o interior de São Paulo, onde havia crescido. Uma cidade pequena, a 200 quilômetros da capital, onde o pai tinha uma cooperativa agrícola e onde ele havia aprendido ainda cedo que números podiam contar histórias se você soubesse ler. Ela falou sobre Carapicuíba, sobre o bairro que havia mudado desde a infância, sobre a feira de sábado, onde a mãe sempre comprava as frutas porque dizia que feira tem cara de gente e supermercado tem cara de pressa. Ela tem razão, Rodrigo disse. Ela sempre tem razão, Tatiana disse. O problema é que ela sabe disso. Pela primeira vez em meses, o riso de Rodrigo não foi curto nem constrangido. Foi completo. Aquele tipo de riso que usa o corpo inteiro, que aparece quando a guarda baixou de vez e não está mais monitorando a saída. Tatiana notou. Não comentou, mas notou. Dezembro chegou com a lentidão e a velocidade simultânea que dezembro tem em São Paulo. Os enfeites de Natal nas avenidas que parecem ter ido parar lá de um dia para o outro. O calor que sobe devagar, mas com convicção. O tráfego que piora e piora de novo segundo o horário. A cidade ficava mais barulhenta de dia e mais quieta de noite, como se estivesse exalando um acúmulo de ano. Tatiana estava nas semanas mais difíceis da faculdade. Provas finais do 7º semestre, o pré-estágio que precisava de horas registradas, o TCC que havia começado em setembro e que estava em 140 páginas das 180 necessárias. Ela dormia 6 horas quando conseguia, comia marmita em todo lugar onde estava e estudava em qualquer superfície plana disponível, incluindo o encosto da poltrona do ônibus. Era um modo de existir que ela conhecia bem, que havia escolhido com consciência e que não lamentava, mas que cobrava. As segundas-feiras na mansão eram, naquele período, a única parte da semana que não exigia nada além de presença física e método. Havia algo reconfortante na sequência do caderno da mãe, no gesto repetido do pano no granito, na ordem restaurada cômodo a cômodo. Era, ela havia percebido, sem nunca dizer em voz alta, um dos poucos lugares onde ela não precisava produzir nada, apenas fazer o que estava diante dela. E havia as conversas com Rodrigo, que continuavam acontecendo sem serem marcadas. Numa 2ª de dezembro, ele apareceu na cozinha enquanto ela preparava a mistura para o piso da sala e perguntou de forma mais direta do que o habitual: "Quando é a formatura?" Ela levantou os olhos do balde. "Março, dia 15, em Carapicuíba. No ginásio da faculdade." Uma pausa. "Por quê?" Ele desviou o olhar por um segundo, não com a timidez de quem não sabe o que quer, mas com aquela pausa de quem está calibrando o quanto vai dizer agora e quanto vai deixar para depois. "Queria saber", ele disse simplesmente. Tatiana voltou à mistura do piso, mas havia um calor no peito que ela não ignorou, que apenas reconheceu com a mesma honestidade que aplicava a tudo. Estava ali, era real, e negá-lo seria a mesma coisa que virar uma foto de bruços e dizer que não havia foto. O ano virou numa madrugada de que ela não participou acordada. Dormiu às 10 da véspera de exaustão acumulada, o celular cheio de mensagens de Feliz Ano Novo que ela leu de manhã com o café. Dona Iva havia ficado acordada, como sempre, com a TV na sala e o champanhe de R$ 2 que ela bebia todo ano numa taça de cristal, que ganhara de presente de casamento 30 anos antes e que guardava para aquela noite específica. Elas brindaram na manhã de 1º de janeiro, sentadas à mesa da cozinha, com o sol novo de verão entrando pela janela que dava para a parede do prédio vizinho e o pedaço de céu no alto que era azul e limpo e novo. "Esse ano você se forma", Dona Iva disse.
Esse ano eu me formo, Tatiana confirmou. Dona Iva pegou a taça de cristal com as duas mãos, como fazia quando queria dar peso ao gesto. Sua avó ia gostar de ver isso. Tatiana engoliu em seco. Olhou para o café. Ia, ela disse. Era tudo. Era suficiente. Janeiro e fevereiro passaram com a velocidade dos meses que têm muito a cumprir. O estágio no Hospital das Clínicas começou na segunda semana de janeiro. Plantões de 12 horas, a ala de clínica médica, a supervisora que era exigente com uma precisão que Tatiana reconheceu imediatamente como o mesmo tipo de exigência do caderno da mãe. Não crueldade, não rigor pelo rigor, mas o entendimento de que detalhe importa quando o detalhe é uma pessoa. Ela voltava para Carapicuíba de madrugada, dormia 5 horas, ia para a clínica odontológica no turno da manhã, estudava no ônibus e nas brechas. As segundas-feiras na mansão continuaram. Havia algo que havia mudado nelas, de forma gradual e sem anúncio. Não eram mais apenas manhãs de trabalho com conversa ao lado. Eram cada vez mais o centro de uma semana que girava em torno de coisas difíceis. Ela chegava cansada e saía menos cansada, o que não era algo que ela tinha esperado de uma casa de 600 metros quadrados em Alphaville, mas que era verdade da mesma forma que a maioria das verdades importantes é verdade, sem pedir licença, sem se anunciar, apenas estando. Rodrigo havia feito algo em janeiro que ela soube por acidente. Dona Iva havia mencionado de passagem que ele havia perguntado o nome do orientador do TCC dela. Só isso. Perguntou o nome, não explicou por quê. Tatiana havia arquivado aquilo com um fio de atenção e deixado ali. Em fevereiro, ela descobriu o porquê. Em biblioteca de medicina do hospital parceiro da faculdade, havia desbloqueado o acesso digital dela para um banco de artigos científicos internacionais que normalmente exigia assinatura paga. O tipo de acesso que estudantes de faculdades particulares menores raramente conseguiam e que havia estado na lista das coisas que ela precisaria dar um jeito de resolver para o TCC. O desbloqueio havia chegado por e-mail num sábado de manhã, creditado a uma doação anônima à instituição. Ela foi à mansão na segunda seguinte com aquele mesmo passo de quinta-feira de novembro. Rodrigo abriu a porta sem surpresa. Havia, nos últimos meses, aprendido que ela aparecia quando precisava e que, quando precisava, havia sempre uma razão real. Foi você, ela disse já na entrada. Ele não perguntou o quê. Não precisava, ela disse. Eu sei, ele disse. Não é assim que funciona. A voz tinha aquela franqueza de sempre, mas havia algo mais suave abaixo dela agora. Um fio de calor que não havia estado nos primeiros meses. Você não pode ficar fazendo coisas sem perguntar. Você teria dito não. Exatamente. Rodrigo a olhou com uma calma que era nova nele. Não a calma da distância automática do primeiro dia, mas a calma de alguém que havia aprendido, ao longo de meses, a não precisar preencher cada silêncio com justificativa. O TCC ficou melhor com o acesso? Ele perguntou. Uma pausa. 178 páginas, ela disse. Faltam 2. Pela primeira vez em anos, Rodrigo sentiu que havia feito algo que importava de verdade. Não no sentido dos 380 milhões de dólares sob administração. Não no sentido dos relatórios que convenciam investidores de Londres. No sentido menor e mais sólido de ter ajudado alguém que estava no meio de construir algo real a chegar mais perto do fim. O TCC foi entregue numa terça-feira de fevereiro às 23 horas e 42 minutos. 18 minutos antes do prazo do sistema da faculdade. O que Tatiana havia calculado com a mesma precisão com que calculava o ônibus das 6h40 de Carapicuíba. 181 páginas no final. As 2 que faltavam haviam se tornado 3 durante a última semana, porque havia uma análise comparativa na conclusão que ela não conseguia deixar incompleta sem sentir que estava entregando algo menor do que o que sabia fazer.
Ela ficou olhando para a tela por um momento depois de clicar em enviar. A janela do quarto mostrava a parede do prédio vizinho e o pedaço de céu no alto, que àquela hora era escuro e estrelado com a claridade específica das madrugadas de fevereiro, em que o calor baixa um pouco e o ar fica mais limpo. Havia um silêncio na cidade que não era ausência de som, mas presença de algo mais quieto, a respiração de uma metrópole que nunca dorme completamente, mas que às vezes descansa. Dona Iva dormia no quarto ao lado. Tatiana ouvia a respiração lenta e regular através da parede fina, o som mais constante da sua vida. Aquele que estava lá antes de qualquer ônibus, qualquer plantão, qualquer prova. Ela apoiou a testa no vidro frio da janela por um momento, os olhos fechados. 181 páginas. Enviado. Feito. Faltava um mês para a formatura. A banca de defesa aconteceu numa tarde de março, 2 dias antes da cerimônia. Tatiana defendeu numa sala do 3º andar da faculdade, com 3 professores que a olharam do outro lado da mesa, com aquela atenção concentrada de quem vai fazer perguntas difíceis, não por crueldade, mas porque o rigor é a forma de respeito que aquele espaço pratica. Ela respondeu cada pergunta com a clareza de quem havia passado os últimos meses mergulhada no próprio material. Não decorado, compreendido, que é diferente e que aparece diferente quando as palavras saem. A nota foi 9,4. A professora orientadora disse ao encerrar a sessão que era o TCC mais bem documentado que havia orientado em 6 anos de programa. Tatiana agradeceu com aquela contenção de sempre, guardou os papéis na mochila, saiu pela escada e ficou parada no corredor do 3º andar por 30 segundos, olhando para nada. Depois ligou para Dona Iva. A mãe atendeu no segundo toque, como sempre atendia às ligações da filha. Havia naquele segundo toque uma prontidão que era amor em forma de disponibilidade, o oposto do celular no bolso que só atende depois de 4. Passei, Tatiana disse. O som que Dona Iva fez não era choro e não era grito. Era aquele som que não tem categoria precisa, que acontece quando o corpo recebe uma notícia que o coração já sabia, mas que precisava ouvir em voz alta para se tornar real. Tatiana ficou no corredor ouvindo aquele som, com os olhos marejados e o caderno da defesa ainda na mão. E pensou que nenhuma nota, nenhum elogio de professora, nenhum acesso a banco de artigos internacionais valia tanto quanto aquele som específico de 52 anos de vida que havia trabalhado para que este momento chegasse. Sua avó ia gostar de ver isso, Dona Iva disse pela 2ª vez em 3 meses. Ia, Tatiana disse pela 2ª vez. Era a mesma frase. Era sempre suficiente. O ginásio da faculdade em Carapicuíba não era grande. Comportava talvez 300 pessoas sentadas, com as cadeiras plásticas brancas dispostas em fileiras que nunca ficavam completamente retas, porque o piso tinha um leve desnível que a administração havia prometido corrigir há 2 anos. As famílias chegavam desde as 18 horas para o evento das 19h30, enchendo o espaço com o tipo de barulho específico de celebrações que são reais. Não o murmúrio contido dos eventos de gala, mas o som de gente que tem motivo verdadeiro para estar ali, que tirou foto na entrada, que chorou no carro antes de entrar e vai chorar de novo quando o nome for chamado. Dona Iva chegou às 17h45. Ela havia passado a manhã inteira se arrumando. O vestido azul marinho, que guardava para ocasiões que importavam. O coque mais alto do que o de trabalho. Um batom cor de framboesa que ela havia comprado especificamente para aquela noite numa farmácia de Carapicuíba, com o dinheiro do reajuste do salário que ainda a fazia ficar parada na frente do espelho, às vezes com uma sensação que não conseguia nomear completamente. Ela havia chegado de ônibus porque havia recusado a oferta de Tatiana de pedir um carro. Ônibus me trouxe até aqui a vida inteira, me leva mais uma vez.
Rodrigo chegou às 18h20. Ele havia saído de Alphaville mais cedo do que o necessário porque havia calculado o trânsito com uma margem de segurança que, ao contrário do seu hábito profissional de calcular margens, não era sobre eficiência, era sobre não chegar atrasado naquela noite específica, o que era diferente. Tatiana não sabia que ele vinha. Ele havia ligado para Dona Iva na semana anterior, não para Tatiana, para Dona Iva, como havia sido estabelecido desde setembro. Havia dito que queria vir à formatura. Dona Iva havia ficado em silêncio por um segundo e depois dito, eu guardo um lugar. Não havia mais nada necessário. Ele entrou no ginásio com um buquê. Não era o tipo de buquê que chegava de floricultura, em papel celofane brilhante, com laço de fita e nome da loja em relevo. Era um arranjo simples de flores do campo, crisântemos e margaridas em cores terrosas, comprado numa barraquinha da Feira da Madrugada do Brás naquela mesma manhã. 45 ases. Ele havia acordado às 5 para ir à feira, porque Tatiana havia dito, numa das segundas de novembro, durante uma conversa que havia começado sobre outra coisa inteiramente, que não gostava de flores de vitrine. Flores de vitrine são bonitas para quem vende e para quem quer impressionar, ela havia dito. Flores de barraquinha são bonitas para quem gosta de flores. Ele havia guardado aquilo. Dona Iva estava na segunda fileira, a bolsa no colo, o vestido azul marinho impecável. Rodrigo foi até ela com a naturalidade de quem foi ao lugar certo, sentou ao lado, cumprimentou em voz baixa. Dona Iva olhou para o buquê, depois para ele, com aquele olhar que Tatiana havia herdado, direto, avaliativo, que pesa o que vê contra o que já sabe. Feira da Madrugada? Ela perguntou. Brás, ele confirmou. Dona Iva fez um som que era aprovação, na linguagem que ela usava para isso. A cerimônia começou com 15 minutos de atraso, que ninguém marcou porque ninguém estava com pressa de ir embora. A diretora da faculdade falou por 10 minutos sobre o que significava formar enfermeiros numa cidade que precisava deles, com uma urgência que os números de saúde pública traduziam, mas que as pessoas que trabalhavam nos hospitais sabiam de uma forma mais imediata e mais física. Depois os nomes começaram a ser chamados em ordem alfabética. Souza vem perto do final. Dona Iva sabia disso. Havia esperado 24 anos pelo nome Souza ser chamado naquele tipo de cerimônia. E a espera perto do final era apenas o último trecho de uma espera muito mais longa que havia começado antes de Tatiana nascer, naquele dia em que Dona Iva havia entendido que o trabalho dela não era o destino, mas o caminho para um destino que seria da filha. Tatiana Souza. O nome saiu pelo microfone, com aquela amplificação de ginásio, que torna tudo um pouco maior do que é. E era exatamente do tamanho que precisava ser. Dona Iva se levantou antes de perceber que havia se levantado. Rodrigo ficou sentado por um segundo, olhando para o palco onde Tatiana caminhava com aquele passo dela. Direto, sem cerimônia, sem performar o momento, apenas vivendo ele. O avental azul tinha ficado em Alphaville. Ela usava uma blusa branca e a beca de formatura por cima, o cabelo solto pela primeira vez, em todos os meses em que ele a havia visto sempre preso. Havia algo diferente na forma como ela estava naquele palco, não maior nem menor do que era, apenas completamente ela mesma naquele lugar que havia custado o que havia custado para chegar. Ela recebeu o diploma com as 2 mãos, olhou para a plateia antes de sair do palco. Não aquele olhar panorâmico de quem procura câmera, mas o olhar específico de quem está procurando uma pessoa. Encontrou Dona Iva de pé na segunda fileira, o batom framboesa, o vestido azul marinho. Os olhos da mãe brilhando com aquele brilho que não é lágrima ainda, mas está no segundo antes. Tatiana sorriu. Não o sorriso pequeno de contenção que usava quando algo a alcançava de surpresa. O sorriso inteiro,
que usava o rosto todo e que ela guardava para os momentos em que não havia razão para segurar. Depois, ela viu Rodrigo. Ficou parada no palco por talvez 2 segundos a mais do que o protocolo previa, os olhos encontrando aquele rosto que conhecia agora, de todas as formas, que um rosto pode ser conhecido pelo cotidiano, pela conversa, pela presença repetida ao longo de meses. Ele segurava o buquê de 45 engalhos da feira da madrugada do Brás, com aquela firmeza de quem carrega algo que importa mais do que o preço. Ela desceu do palco. A recepção depois da cerimônia aconteceu no pátio coberto da faculdade. Mesas com salgados e refrigerante, o tipo de festa que não tenta ser o que não é e que, por isso, funciona melhor do que tentativas mais elaboradas. Famílias se misturavam com formandos com beca e sem beca. Fotografias em todo canto, o barulho de 50 conversas simultâneas que era o barulho de 50 motivos verdadeiros para estar ali. Tatiana encontrou Rodrigo perto da entrada, o buquê ainda na mão. Feira da madrugada, ela disse. Brás, ele confirmou pela segunda vez naquela noite. Ela pegou o buquê, ficou olhando para ele por um momento. As flores simples, as margaridas de cor terrosa, a fita de barbante amarrada sem habilidade especial de quem não sabe fazer laço de vitrine, mas tentou do jeito que sabia. Você foi de manhã cedo, ela disse. Não era pergunta. Calculei o trânsito. Tatiana olhou para ele com aquele olhar que ele havia aprendido a reconhecer ao longo de meses. O olhar que pesa e mede e chega a uma conclusão que ela nem sempre verbaliza, mas que, quando verbaliza, é sempre direta. Por que está aqui? Ela perguntou. Não era hostilidade, era o oposto. Era a pergunta de quem quer ouvir a resposta real. Rodrigo pensou por um segundo. Não o segundo de quem está procurando a resposta certa, mas o segundo de quem está escolhendo dizer a verdade, em vez da versão conveniente dela. Porque queria estar aqui, ele disse. Não porque precisava, não porque faz parte de alguma coisa que estou tentando construir. Porque essa noite importa, e você importa, e eu queria estar no lugar onde as coisas importantes acontecem. Tatiana ficou olhando para ele. Havia, naquelas palavras, a mesma qualidade que ela havia reconhecido em setembro no escritório do 4º andar. A qualidade de alguém falando em voz alta algo que é verdadeiro sem precisar de adorno. Era raro. Ela havia aprendido nos últimos meses a coisa mais rara que existia em qualquer classe social, em qualquer tamanho de apartamento ou mansão. Minha mãe está te procurando, ela disse finalmente. Ela quer uma foto. Rodrigo sorriu. O sorriso completo que ela havia visto aparecer ao longo dos meses como uma planta que cresce devagar, mas que quando floresce é inconfundível. Tudo bem, ele disse. A foto foi tirada por uma colega de turma de Tatiana perto da mesa de salgados. Dona Iva no meio, o vestido azul marinho, o batom framboesa, os olhos com aquele brilho que havia atravessado a cerimônia inteira. Tatiana à esquerda com a beca e o buquê de margaridas. Rodrigo à direita com aquela postura que havia mudado ao longo de meses. Os ombros um pouco menos carregados da tensão que chamava de foco. A colega tirou 3 fotos. Na terceira, Dona Iva pegou as mãos dos dois ao lado ao mesmo tempo, um gesto espontâneo que ela não planejou e que ninguém comentou, mas que ficou registrado na terceira foto que a colega enviou para o grupo da turma naquela mesma noite. Mais tarde, quando a recepção estava terminando e as famílias começavam a se dispersar pelo pátio em direção às saídas, Tatiana e Rodrigo ficaram sentados numa das mesas enquanto Dona Iva conversava com a mãe de uma colega de turma que a havia encontrado do outro lado do pátio. A noite de março tinha aquele calor suave que vem depois do verão, quando o verão finalmente começa a ir embora. E o pátio coberto deixava entrar uma brisa que chegava de algum lugar entre as construções e que era agradável com a especificidade das brisas que não se procuram. 9,4, ele disse. Ela o olhou de lado. Dona Iva contou.
Ela conta tudo para o senhor agora, Tatiana disse, mas havia humor na voz, o tipo de humor que só existe quando a guarda baixou de vez. Ela me disse quando perguntei. Pausa. Pergunto porque me importo. Tatiana olhou para o buquê na mesa, as margaridas já um pouco menos tesas do que de manhã, a fita de barbante levemente afrouxada. Havia algo naquelas flores simples que era mais verdadeiro do que qualquer coisa cara poderia ter sido. Não porque caro fosse ruim, mas porque aquilo havia sido escolhido com atenção a algo que ela havia dito sem saber que estava sendo guardado. Você mudou, ela disse. Não era surpresa nem conclusão. Era observação, do tipo que ela fazia quando queria dizer algo verdadeiro sem embrulhar. Rodrigo considerou aquilo. Você me ensinou que presença é uma escolha, ele disse. Que você pode morar num lugar e não estar nele. Que você pode trabalhar 14 horas num escritório e nunca perceber que uma foto caiu. Uma pausa. Aprendi que notar as coisas é um ato. Não acontece automaticamente. Tatiana ficou quieta por um momento. Minha mãe diria que você aprendeu isso com ela disse. Com 18 anos de caderno de 23 páginas. Aprendi com o caderno, ele concordou. E com quem me fez ler ele de verdade. Dona Iva voltou da conversa com a mãe da colega com aquela energia específica de quem acabou de ter uma conversa satisfatória e está pronta para ir para casa com tudo resolvido. Olhou para os dois sentados na mesa, o buquê entre eles. A noite de março, passando pelo pátio coberto com sua brisa de lugar entre construções. Não disse nada. Mas havia naquele silêncio dela, aquele silêncio que Tatiana conhecia desde criança, que era diferente de todos os outros silêncios porque tinha uma textura específica de aprovação que Dona Iva nunca havia aprendido a esconder completamente. Havia ali uma resposta para uma pergunta que ninguém tinha feito em voz alta, mas que havia estado no ar desde setembro. Desde uma segunda-feira de ônibus das 6h41, caderno de 23 páginas. E uma porta que foi fechada com cuidado no quarto andar de uma mansão em Alphaville. Os meses que se seguiram à formatura construíram-se com a lentidão e a solidez das coisas que não precisam de pressa porque já sabem para onde vão. Tatiana começou o primeiro emprego como enfermeira numa UPA de Osasco na segunda semana de abril. Plantões de 12 horas, 3 vezes por semana. O tipo de trabalho que não permite distância emocional, por mais que os manuais recomendem, que exige presença completa de um jeito que esgota e, ao mesmo tempo, preenche algo que o esgotamento não alcança. Ela chegava em casa com os pés doendo e a cabeça cheia de rostos e números e decisões. Comia o que Dona Iva havia deixado no fogão e dormia com a profundidade de quem havia usado tudo que tinha. Nas manhãs de folga, ela estudava para a especialização. As segundas-feiras em Alphaville continuaram, não como trabalho, não como rotina estabelecida por necessidade financeira, mas como escolha que havia sido feita de forma tão gradual que nenhuma das partes conseguia apontar o dia exato em que havia deixado de ser uma coisa e tornado outra. Tatiana chegava sem avental agora. O balde e o caderno de Dona Iva ficavam onde sempre ficaram, usados nas semanas em que Dona Iva ia, que eram todas as outras. Nas segundas em que Tatiana aparecia, ela e Rodrigo ficavam na varanda, ou na cozinha, ou na biblioteca, e a conversa era o que a conversa havia sido desde o começo. Direta, real, sem a ornamentação que as pessoas colocam sobre as coisas quando não sabem ao certo o que estão construindo. Eles sabiam ao certo, haviam sabido há meses. Mas havia entre eles um entendimento tácito de que nomear as coisas antes do tempo era uma forma de pressa que nenhum dos dois queria praticar. Foi numa manhã de maio que algo mudou de patamar. Rodrigo havia tido uma semana difícil. Não no sentido financeiro, que estava estável com a solidez de anos de trabalho bem feito, mas no sentido de que havia tido uma conversa com o ex-sócio sobre um assunto que havia ficado pendente desde a dissolução da sociedade,
e a conversa havia remexido coisas que ele havia julgado assentadas. Não era raiva. Era mais aquela tristeza específica de perceber que algumas coisas que você acreditou sobre pessoas não eram o que pareciam, e que você demorou mais do que deveria para ver isso claramente. Tatiana chegou às 9 da manhã e encontrou a varanda com a xícara de café fria e ele com o notebook fechado, que significava que havia aberto e fechado sem trabalhar de verdade. Ela sentou na cadeira ao lado, sem perguntar se podia. Fala, ela disse. Ele falou. Não o resumo cuidadoso que preparamos para as pessoas com quem não nos sentimos completamente seguros. O relato real, com as partes que faziam ele parecer ingênuo incluídas, com os momentos em que havia ignorado sinais que eram legíveis se ele tivesse parado para ler. Ela ouviu com aquela escuta que havia sido a primeira coisa que ele havia notado nela. A escuta que não apressa, que não resolve antes de entender. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um momento. Você confiou em alguém que não merecia, ela disse. Não é ingenuidade. É o que acontece quando você é o tipo de pessoa que honra o que assume. Pausa. O problema não era você ter confiado. Era que ele sabia que você confiaria e usou isso. Rodrigo a olhou. Existe diferença, ela continuou, entre ser enganado porque você é tolo e ser enganado porque você é honesto. Uma fala sobre você. A outra fala sobre ele. Havia silêncio no jardim. O lago artificial brilhando no azul de maio, que era mais claro que setembro e menos quente que março. As árvores além do muro, com aquele verde que o outono paulistano não tira completamente, porque São Paulo não tem outono de verdade. Tem apenas variações de verde. Uma garça branca havia poisado na margem do lago semanas antes e voltado algumas vezes desde então, o que Rodrigo havia mencionado uma manhã com uma surpresa genuína, como alguém que havia olhado para aquele lago por meses sem ver nada e de repente havia visto um pássaro. Você já me disse uma coisa assim antes, ele disse. Ela levantou os olhos. Sobre a foto, ele disse, que às vezes a gente não vira porque virar admite demais. Uma pausa. Você tem o hábito de dizer as coisas que as pessoas precisam ouvir, mas que nunca formularam sozinhas. Minha mãe diria que é falta de paciência para rodeio, Tatiana disse. Sua mãe diria a verdade. Ela sorriu. O sorriso contido, o de quando algo a alcança de um ângulo que não esperava. Havia algo naquela manhã de maio que era diferente das manhãs anteriores, e os dois sabiam, e nenhum dos dois disse nada ainda, porque havia ainda aquele entendimento tácito que havia funcionado bem até ali e que eles respeitavam. Mas a diferença estava no ar, com a clareza de algo que não precisava de anúncio. Quando ela foi embora às 12h30, plantão às 15 horas em Osasco, Rodrigo ficou na varanda olhando para o lago por um tempo. A garça não estava, mas havia a sombra dela ainda na margem, onde o barro guardava a marca dos pés com aquela fidelidade do terreno mole que registra presença mesmo depois que a presença vai. Ele pensou que havia algo naquilo. Em junho, num domingo que não era segunda-feira e que, portanto, não era o dia de nenhum dos dois na mansão, Rodrigo foi de carro até Carapicuíba. Não havia combinado. Havia ligado para Dona Iva na véspera e perguntado se podia aparecer. Dona Iva havia ficado em silêncio por 2 segundos, aquele silêncio de quem está sorrindo sem fazer barulho, e dito: "Pode. Almoço ao meio-dia." O apartamento de Carapicuíba tinha 80 metros quadrados e ficava no 4º andar de um prédio sem elevador que Dona Iva subia desde os 34 anos, com o mesmo passo deliberado de quem não apressou nada que não precisava ser apressado. A janela da sala dava para a rua, não para o lago artificial de ninguém, e o barulho que entrava era o barulho real de um bairro real. O ônibus na esquina, a criança no andar de baixo,
O cachorro do vizinho que latia em horários inesperados, com uma consistência que Dona Iva havia aprendido a incluir na paisagem sonora do apartamento, como se fosse um morador a mais. Rodrigo subiu os 4 andares e ficou parado no corredor por um segundo, antes de bater. A porta foi aberta por Dona Iva, vestido de domingo, cabelo no coque de sempre, mas com uma leveza diferente do de trabalho, o avental de cozinha por cima, que ela tirava para receber e recolocava para servir, porque havia um protocolo interno para essas coisas, que ela seguia com a mesma atenção do caderno de 23 páginas. "Pode entrar", Dona Iva disse. As mesmas palavras que ele havia dito 7 meses antes na porta de uma mansão em Alphaville, ditas agora com uma autoridade diferente, a autoridade de quem está na própria casa, que é menor, mas é toda dela. Ele entrou. A sala tinha um sofá de 3 lugares, uma estante com livros e fotos, uma mesinha de centro com um centro de mesa de flores artificiais que Dona Iva havia ganhado de uma vizinha e que ficava ali desde então porque a vizinha passava e notava quando estava no lugar. Havia na parede uma foto de Tatiana com 6 ou 7 anos, de uniforme escolar, os cabelos em 2 tranças e um sorriso que tinha o mesmo traço do sorriso da cerimônia de formatura. Não performado, inteiro, usando o rosto todo. Rodrigo olhou para aquela foto por um momento. Ela era teimosa desde criança, Dona Iva disse, seguindo o olhar dele. A professora do maternal me chamou 3 vezes porque ela recusava fazer do jeito que mandavam. Fazia do próprio jeito e ficava melhor. Uma pausa. Parei de me preocupar. Rodrigo sorriu. O almoço foi arroz, feijão, frango assado com alho e limão e uma farofa que Dona Iva preparava com bacon e ovos mexidos, que Tatiana havia descrito uma vez como a coisa que ela mais sentia falta quando dormia no hospital. A mesa era de 4 lugares e eles eram 3, e havia algo muito certo naquilo. Não pela perfeição, mas pela escala, pela proporção entre o espaço e as pessoas que o ocupavam. Tatiana havia chegado às 11h30, vindo do plantão de folga, e havia encontrado o carro de Rodrigo estacionado na rua com uma expressão que passou por surpresa, e chegou a outra coisa mais rápido do que ela havia antecipado. "Você ligou para minha mãe", ela disse quando o viu na sala. "Como combinado", ele disse. Ela o olhou por um segundo com o olhar de avaliação. "A minha mãe vem junto ou não rolo", ela disse, repetindo as palavras de Setembro quase palavra por palavra. "Sua mãe está na cozinha", ele disse. "Veio junto." Tatiana foi para a cozinha cumprimentar Dona Iva e ficou 5 minutos lá. Tempo suficiente para que Dona Iva dissesse em voz baixa, de costas para a porta, mexendo a farofa. "Ele veio à feira da madrugada às 5 da manhã para comprar flores que você tinha mencionado uma vez. Isso não é homem com pressa de fazer bonito. É homem prestando atenção." Tatiana ficou quieta. Sua avó diria que homem que presta atenção é raro como o dia de chuva em agosto. Dona Iva continuou, a voz com aquele tom seco que ela usava quando estava dizendo a verdade, de forma que ela mesma achava graça. "E em agosto não chove." Tatiana voltou para a sala. O almoço durou 2 horas. Não porque houvesse tanto a dizer, mas porque havia tempo, e havia comida boa, e havia aquela qualidade específica de certas mesas onde as pessoas que estão sentadas não querem estar em nenhum outro lugar. Dona Iva falou sobre a infância em Minas Gerais, sobre como havia chegado a São Paulo com 16 anos numa jardineira lotada com uma mala de papelão. Rodrigo falou sobre o pai e a cooperativa no interior, sobre a primeira planilha que havia feito para o pai com 16 anos num computador emprestado, sobre como havia aprendido que números não mentem, mas as perguntas que você faz a eles determinam o que você vê. "Minha mãe dizia que conta não mente, mas contador mente", Dona Iva disse. "Meu pai diria a mesma coisa", Rodrigo disse. Dona Iva o olhou com aquela avaliação direta que era a marca da família.
O mesmo olhar que Tatiana havia herdado com a precisão que heranças reais têm, as que não estão em testamento. Depois de almoçar, Tatiana e Rodrigo desceram a rua, enquanto Dona Iva dormia a sesta de domingo, que era sagrada e inegociável desde sempre. A rua de Carapicuíba tinha aquele calor de junho paulistano que é seco e limpo, o tipo de frio que ainda não chegou e que, portanto, deixa o ar num estado agradável de equilíbrio. Eles andaram sem destino específico pelo quarteirão, a padaria na esquina, com o letreiro de neon pela metade, a banca de jornal que ainda existia com revistas antigas penduradas com prendedores de roupa, a calçada irregular que Tatiana conhecia de cor e que Rodrigo ia aprendendo a cada passo. "Você gosta daqui?" ele disse. Não era pergunta. "É onde eu cresci", ela disse. Não é sobre gostar, é sobre ser o lugar onde as coisas aconteceram. Ele caminhou em silêncio por um momento. "Você ia morar aqui para sempre?" ele perguntou. Havia cuidado na forma como a pergunta saiu. Não a pergunta de quem tem um plano e quer verificar compatibilidade, mas a de quem quer entender o que a outra pessoa quer de verdade. Tatiana pensou. "Não sei o que vem depois." Ela disse com honestidade que era mais resposta do que qualquer plano detalhado poderia ser. "Sei que onde quer que eu vá, minha mãe precisa estar perto. Não do lado, não na mesma casa necessariamente, mas perto o suficiente para que eu possa subir 4 andares sem elevador quando quiser." Pausa. "Isso não é negociável." "Não precisa ser negociado", ele disse. Ela o olhou de lado. "Estou falando sério", ele disse. "Não é condição, não é concessão, é o que faz sentido." Uma pausa. "Eu cresci longe dos meus pais e passei 15 anos dizendo que era por escolha. Levei tempo demais para admitir que era por descuido." Eles pararam na frente da padaria da esquina. A porta aberta, o cheiro de pão, que ainda estava no forno chegando até a calçada, com aquela generosidade específica das padarias de bairro que não tem fachada de vitrine, mas que tem aquele cheiro que alcança a rua antes do letreiro. "Entra?" ela perguntou. "Entra", ele disse. A padaria tinha 4 mesas de fórmica e um balcão comprido com pão de queijo em escala, que sugeria que o bairro inteiro dependia daquele pão de queijo para sobreviver. Eles sentaram numa das mesas do fundo, pediram 2 cafés e uma porção de pão de queijo que chegou numa cesta de vime com um guardanapo de papel dobrado dentro que Tatiana abriu com a familiaridade de quem conhece aquele guardanapo, aquela cesta, aquela porção, desde antes de saber o que era café. Rodrigo comeu o pão de queijo com aquela atenção que ele havia desenvolvido ao longo dos meses para as coisas simples. Não a atenção performática de quem está tentando provar que valoriza a simplicidade, mas a atenção real de quem havia aprendido que o sabor das coisas muda quando você para de comer no piloto automático. "Bom", ele disse simplesmente. "Melhor da região", ela disse. "Minha mãe discorda e diz que o da Dona Lourdes na rua de baixo é melhor. Elas têm essa discussão desde que eu tinha 8 anos. Quem tem razão?" Tatiana mordeu o pão de queijo, pensou por um segundo com aquela seriedade cômica de quem está considerando uma questão importante. "Depende do dia", ela disse. "Hoje esse está melhor. Na semana passada, o da Dona Lourdes estava. Acho que elas revezam de propósito para manter o debate vivo." Rodrigo riu. O riso completo, o que usava o corpo inteiro, o que havia aparecido pela primeira vez na poltrona de leitura do escritório do 4º andar e que agora saía com a facilidade das coisas que deixaram de ser raras. O sol de junho entrava pela janela da padaria com aquela inclinação baixa do inverno paulistano, que não é frio de verdade, mas que tem uma luz diferente, mais horizontal e mais dourada, que toca as superfícies de um ângulo que o verão não encontra. A xícara de café estava quente nas mãos. O barulho da rua entrava pela porta aberta com o som de um domingo de bairro. O ônibus que passou, a criança na calçada, o cachorro do vizinho de Dona Iva, que latiu uma vez e parou. Tatiana olhou para ele naquela luz.
Havia, no rosto de Rodrigo, algo que não estava lá em setembro. Não era a ausência das marcas. Elas ainda estavam, os meses não apagam o que os anos constroem. Era mais a forma como ele ocupava aquele espaço, aquela mesinha de fórmica de padaria de Carapicuíba, com uma presença que era diferente da presença de alguém que está em trânsito. Era a presença de alguém que chegou. Não era X, não era X. Era aquilo que não tem nome simples, mas que o corpo reconhece antes das palavras, que os olhos confirmam antes que a mente formule, que existe com a solidez das coisas que foram construídas devagar e por isso ficam. Você está diferente, ela disse, pela segunda vez desde setembro. Mas desta vez havia outra coisa na voz, não observação clínica, mas algo mais perto de cuidado, da forma que o cuidado soa quando você percebe que tem um. Estou presente, ele disse. É diferente de estar diferente. Ela ficou olhando para ele. É, ela disse. A xícara de café esfriou um pouco entre os dois, o pão de queijo na cesta de vime entre eles, o guardanapo de papel dobrado aberto sobre a fórmica, o sol de inverno entrando pela janela da padaria de Carapicuíba, numa tarde de domingo de junho, em que Dona Iva dormia à sesta de 4 andares acima, e a rua continuava sendo a rua de sempre, e 2 pessoas sentavam num lugar simples e sabiam, em cada uma à sua maneira, e com a clareza das coisas que não precisam ser gritadas, que haviam chegado a algum lugar que valia cada passo do caminho. E ali, naquela padaria de fórmica em Carapicuíba, com o cheiro de pão no forno e o barulho da rua pela porta aberta, Tatiana entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não eram os 600 metros quadrados, não eram os 380 milhões, não era o diploma enquadrado que ainda estava chegando pelo correio. Era o café esfriando junto. Era a mãe dormindo 4 andares acima, depois de um almoço que durou 2 horas, porque ninguém queria ir embora. Era ser vista, completamente, sem filtro, sem o avental azul, nem a beca de formatura, por alguém que havia ido à feira da madrugada às 5 da manhã por causa de algo que ela havia dito uma vez, sem saber que estava sendo ouvida. Era presença, era escolha. Era o tipo de coisa que não fecha em contrato e não tem multa por falta não justificada e não precisa de caderno de 23 páginas para existir, mas que quando existe ocupa todos os cômodos de qualquer casa, grande ou pequena, com uma plenitude que o silêncio de 600 metros quadrados nunca havia conseguido imitar. E isso era tudo. Era absolutamente tudo.